Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da terceira semana do volume 4 dos PETs, ok? Número 1. Descreva sobre as características da industrialização brasileira citadas abaixo. Industrialização tardia. Bom, gente, nossa industrialização, né, como eu falei na aula sobre a matéria, ela aconteceu de forma tardia, né? Principalmente se comparada aos países europeus, até mesmo aos Estados Unidos, mas principalmente aos europeus, que foram os pioneiros nesse processo de revolução industrial e tudo mais. A nossa industrialização vai acontecer de fato só a partir da década de 30, né, aí do século 20, né, enquanto outros países já se industrializavam lá do século 18 até antes. Então, ela aconteceu de forma muito tardia. B. Industrialização de substituição de importados. Bom, nossa industrialização teve como uma das suas características, não a única, uma delas substituir os produtos que a gente comprava de outros países. Até mesmo porque, né, eu falei isso para vocês na aula também, o mundo estava em guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, os países que já eram industrializados, que vendiam esses produtos, estavam na guerra. Como eles estavam na guerra, obviamente, eles não estavam produzindo tais produtos, né? E isso obrigou aos países que compravam esses produtos a ter que substituir esses produtos. Como que substituir esses produtos? Produzindo os próprios, né? Essa foi uma das, não a única, mas uma das características da nossa industrialização. C. Industrialização concentrada. Bom, a nossa industrialização desde o início até nos tempos atuais, ela se concentrou muito em algumas regiões do país. Isso muito por conta de questões até políticas. E então houve essa concentração em algumas regiões, né? Predominantemente na região sudeste, região sul. Isso ocorre até hoje. Se a gente pegar um mapa da distribuição das indústrias no Brasil, vocês vão ver que elas estão concentradas em determinadas regiões. D. Industrialização dependente. Bom, a nossa industrialização, pelo menos o começo, foi muito marcado por isso, né? Hoje menos, mas ainda assim tem um pouco dessa característica de ser uma industrialização muito dependente de outros países, né? Dependente em alguns períodos, né? Inclusive dependente do capital externo, ou seja, do dinheiro de outros países, né? Essa foi uma das características também da nossa industrialização. 2. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira a partir de 1930 teve origem nos lucros obtidos com a exportação de qual produto? Explique como era empregado esse capital. Bom, antes de 1930 até 1929, com a queda da Bolsa de Valores, né, uma crise econômica mundial, era a exportação do café, que era o principal produto aí do país, né, até a década de 30. A partir desse momento começa uma concentração na mineração, né, no petróleo, cria-se algumas indústrias aí para modificar, né, fazer com que esse minério nosso ganhasse valor aqui mesmo, tais quais a CSN e outras, né, a extração de petróleo também, aí cria-se a Petrobras. Então, a partir daí, então, começa a ser esse tipo de produto. E esse capital vai ser utilizado, né, para a construção de novas indústrias e para melhoria e construção da logística dessas novas indústrias, né? E aí ferrovias, depois passa mais para rodovias e outros, né, portos e outros meios aí para melhorar a logística dessas indústrias que foram criadas ou aumentadas aí desde então. 3. Quais as características socioeconômicas do Brasil no período de 1500 a 1808 que atrasaram o processo de industrialização do país? Bom, o país era uma colônia de Portugal e assim sendo a coroa, né, portuguesa não permitia que se instaurasse, que se abrisse indústrias aqui no país. É óbvio que eles não iam permitir isso, né? Até porque o país existia só para ser explorado por eles, né? Até porque a gente era uma colônia de exploração. Então, a nossa economia ela era pautada somente no primeiro setor da economia,
que é agricultura, pecuária e extrativismo. E mesmo assim, isso tudo tendo como ponto final, né, acontecendo em prol só da coroa portuguesa na época. 4. Explique o que foi o plano de metas implantado pelo governo Juscelino Kubitschek e quais os seus impactos na industrialização e na economia brasileira. Bom, o governo do JK, né, instaurou um plano de metas que inclusive chamava 50 anos em 5. O mandato na época era de 5 anos. Ele queria fazer uma evolução econômica, desenvolvimento econômico e, consequentemente, industrial no país, representasse uma evolução de 50 anos, né? Coisa que não aconteceu em 50 anos. Então, esse foi o plano de metas aí, por ele. Esse plano de metas consistiu nessa aceleração do desenvolvimento econômico e, consequentemente, industrial do país, que de fato ocorreu, né? Que houve esse aceleramento, esse desenvolvimento econômico e industrial. Ele foi baseado pela injeção de capital externo, ou seja, dinheiro vindo de outros países, tais quais os Estados Unidos na época. Então, ele teve essa característica de aceleramento, desenvolvimento econômico, mas em contrapartida, não é isso aí, esse desenvolvimento econômico, industrial, né, essas melhorias foram benéficas, mas em contrapartida, um ponto negativo que a gente pode citar, né, desse plano de meta foi o aumento significativo da nossa dívida externa, né, porque foi usado muito capital externo, né, então o país pegou muito dinheiro emprestado com outros países, vamos dizer assim. E isso aumentou a dívida externa. Outra coisa, em termos de logística, é que o presidente Juscelino ele muda, né, a logística nossa de transporte, de ferroviarismo, ou seja, das ferrovias, né, para o rodoviarismo, né? E olhando as características do nosso país, isso não foi bom. E ele faz isso na época muito por essa pressão desse capital externo aí, né, as montadoras de outros países querendo vir para o Brasil e aí para vender carro num país de dimensões continentais igual ao nosso, teria que mudar essa logística para eles terem lucratividade real aqui, né? Então foi uma pressão dessa externa, né, desse capital externo aí que representou algo negativo, né, diante de vários outros pontos positivos desse plano de meta aí do governo JK. 5. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, aí a resposta certa é a gente. A ação do Estado por meio de incentivos fiscais e políticos, desenvolvimento regional, exemplo da Zona Franca de Manaus. Né? Nos últimos anos, principalmente, os governos, né, eles tentaram diminuir essa concentração regional, industrial, né, em algumas regiões aí, né, que fazia com que algumas regiões se desenvolvessem bastante e outras não, né? Então ele ele começa a ser mais presente em outras regiões, né? E aí cita incentivos fiscais para atrair as empresas para esses lugares, né? E desenvolver esses lugares. Então o governo, o Estado passa a ser mais participativo nessas outras regiões, né? A gente pode citar, por exemplo, o Nordeste, né, que foi muito esquecido durante os anos aí por vários governos, né? Ele passa a ter uma certa melhoria, né? E isso também, consequentemente, implica numa desconcentração econômica, né? Não vai ficar tudo concentrado nas regiões sudeste e sul por aí do Brasil, ok?